Olá pessoal, bom dia. Esse é o meu primeiro vídeo. Eu me chamo Clariana, mas podem me chamar de Clary. Primeiramente, eu não sou bipolar, nem sou psicóloga, psicanalista e psiquiatra. Mas eu acho muito importante a gente conversar sobre saúde mental. E por que eu escolhi falar sobre o transtorno bipolar? Um dos motivos é o fato de um amigo meu, ele ter descoberto o transtorno recentemente, aos 39 anos. E é uma pessoa que eu amo de coração e vocês vão entender mais à frente o que aconteceu. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o transtorno com base na literatura, em vídeos que eu assisto com profissionais, com base em conversas com pessoas bipolares que me acolheram muito bem, em grupos de autoajuda e por aí vai. O que eu acho bacana também esse acolhimento que eu tive, porque não foi fácil o comportamento que o meu amigo teve na fase de mania, que eu já vou explicar pra vocês. E vale dizer também, gente, que psicofobia é crime, porque muitos transtornos, eles vêm junto ao preconceito, né? Então, as pessoas que estão passando por isso, elas já têm um sofrimento para lidar, já têm questões para lidar, e ainda passam muitas vezes pela psicofobia, né, que é o preconceito e tudo isso. Bom, eu vou explicar a vocês então um pouquinho do que é o transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar. Também tem um termo que eu não gosto muito, porque ele denota um pouco de preconceito, então ele não é usual, que seria depressão maníaco-depressiva, transtorno maníaco-depressivo. Então eu acho que esse termo maníaco ele já não é muito legal. Então, na literatura costumamos ver o transtorno afetivo bipolar. Então, o que é, né? Não é aquela questão que o humor, uma hora você está feliz, uma hora você está triste. Porque a sociedade, ela enxerga o bipolar dessa forma. Inclusive com algumas músicas que não são tão respeitosas. Na verdade, vai muito além, né? O paciente, ele tem várias questões para lidar. Porque o transtorno é formado pela fase de mania. O que é a fase de mania? É a fase de profunda euforia. Muitas vezes, o paciente não consegue dormir. Ele começa a fazer várias atividades ao mesmo tempo. Começa a se colocar em situações de risco, como, por exemplo, o uso de bebidas em excesso, talvez o uso de drogas. O sexo sem proteção pode acontecer um aumento da libido nesse período. Além da pessoa não conseguir focar só em uma coisa. E em casos mais graves acontece também a questão dos delírios. A pessoa pode estar fora da realidade, vendo o mundo de uma maneira completamente distorcida. E o cérebro desse paciente fica extremamente cansado, porque imaginem só a pessoa não dormir. E as consequências são grandes desse período, justamente pela tamanha euforia. Em alguns casos é necessário a internação para que a situação possa ser contornada e esse paciente ter menos riscos na sua vida. E após esse período, pode acontecer a fase depressiva, em que também é muito difícil de lidar, tanto para os familiares quanto para esse paciente. Por quê? Na fase depressiva, esse paciente tem dificuldade de comer, de se alimentar, tem dificuldade de levantar da cama, dificuldade de ter contato com amigos, com relacionamentos, seja amorosos, né, ou de amizade, como eu falei anteriormente. Então é tudo muito complexo nesse cenário. E eu esqueci de mencionar isso, que tanto a fase de mania quanto a fase depressiva, elas podem gerar problemas nos relacionamentos. Então, o que acontece? O importante é o paciente ele buscar ajuda médica, psicoterapia, utilizar medicamentos. Não vou mencionar nesse vídeo sobre os medicamentos, e ter o apoio da família, o apoio dos amigos. Não ter o julgamento, porque a pessoa não escolhe passar por isso. E eu não disse no início, mas o transtorno bipolar, ele é um transtorno crônico, ou seja, é para a vida inteira, é o tratamento para a vida inteira, é a busca de se compreender melhor para lidar com todas essas questões. E eu mesma, como parte da sociedade, sem ser profissional da área da saúde,
Eu não sabia o que era o transtorno bipolar. Até que a pessoa que eu considero muito importante na minha vida, o meu amigo, ele descobriu. Então tudo foi uma avalanche na minha vida também. Tudo começou assim. A nossa amizade, ela se manteve mais firme na pandemia. A gente sempre estava se vendo, eu ia com frequência na casa dele. E a gente conversava todos os dias, a gente sempre teve uma relação muito de confiança. Só que eu sabia da depressão dele. A depressão dele era forte, a ponto dele ter dificuldade de levantar da cama. Só que até aí eu pensava, é um quadro depressivo. E eu sempre me mostrei pronta a ajudar, pronta a auxiliar. E ele sempre foi uma pessoa extremamente carinhosa. Mas chegou um ponto que a depressão foi tão forte, tão forte, tão forte, que ele começou a dizer pra mim que não queria mais proximidade comigo. E coisas do tipo. E eu fiquei extremamente sem entender, eu fiquei extremamente perdida. Eu falei, meu Deus, essa pessoa é uma das pessoas que eu mais quero perto de mim. E essa pessoa, sei lá, sem explicação, ela não quer mais falar comigo direito, tá me ignorando, não sei. E aí eu resolvi simplesmente não ficar pressionando e me afastei por uns 15 dias. Eu sofri, lógico, ainda sofro com a situação. Mas eu me afastei por uns 15 dias. E quando retornei pelo celular, eu vi que ele estava tendo alguma questão de delírios. Por exemplo, não estava chovendo, ele achava que estava. Achava que ele trabalhava em outro setor. E por aí as coisas foram acontecendo. Ou seja, ele estava em mania. Então eu comecei a ler desesperadamente para entender o que ele tinha. E fui pedindo ajuda a vários grupos de autoajuda. E aí eu imaginei que era o transtorno bipolar, mas eu não poderia afirmar nada. Até que eu soube da internação dele. Por quê? Na fase de mania, como eu contei pra vocês, as pessoas acabam tendo atitudes completamente distorcidas, acabam deixando um pouco a sua personalidade. Porque ficam na euforia, acabam praticando atos que não são do seu feitio. E então, para não se colocar em risco, ele ficou 21 dias internado, com uso de medicamentos, e para melhorar também o seu quadro de delírios. E aí eu acompanhei todo esse processo. Só que o que foi mais difícil para mim, o que está sendo mais difícil, é que ele começou a me ver de uma maneira distorcida nessa fase de mania. Então ele me enxerga como se não fôssemos mais amigos, como se não devêssemos mais ter contato, sendo que antes a gente sempre teve um grande contato. E aí eu comecei a pesquisar também, isso pode acontecer, porque a pessoa está num certo embotamento afetivo. O que é um embotamento afetivo? Ela está com uma série de questões na mente para lidar. Então os sentimentos, eles acabam, de uma certa forma, a pessoa tem dificuldade de sentir até o que está com ela nessa fase. Até como ela se sente, ela tem dificuldade de entender. Então às vezes fica difícil dar carinho para o outro, compreender o outro. Então algumas vezes eu chorei, eu fiquei mal, pensando assim, nossa, ele não se importa mais comigo, tá uma pessoa muito fria. Não tô acreditando que essa pessoa ficou fria desse jeito. Por aí foi. Eu fiquei assim, muito triste, ainda tenho meu sofrimento. Mas eu busquei informações, eu busquei leituras e, como eu falei, muitos bipolares me ajudaram. E eu tenho uma compreensão que isso tudo tem a ver com o transtorno. Então as relações, elas acabam sofrendo algum impacto e é importante a gente tentar compreender, tentar apoiar da forma que a gente puder, porque já é um sofrimento difícil de lidar. E a pessoa não escolhe, né, como eu disse. Se a pessoa não pudesse estar passando por isso, ela não estaria. E assim, eu torço muito para que essa fase que ele está estabilizando, ele fique realmente estável para ele se sentir bem com ele. Ele precisou pedir licença do trabalho, por exemplo. Tudo isso aos 39 anos, então assim, é algo muito diferente, né? Algo que ele descobriu na fase adulta e precisa lidar. E assim, o mais importante, eu acho, é aceitar. A pessoa aceitar o transtorno bipolar como parte da sua vida e aprender sobre, sabe? E contar para quem você confia e pedir ajuda, sabe? E ler junto, estudar junto. Eu acho que esse é o caminho.
E eu não sei, sabe, eu não posso contar pra vocês como que essa história vai terminar, porque, como eu disse, eu tô sofrendo bastante com tudo isso, porque quando acontece uma situação como essa, não é só a pessoa que sofre, todo mundo que ama, que tá em volta, de alguma forma vai ser impactado. Então não sei se um dia a gente vai voltar a se falar, como que tudo vai ser. Eu acho que invadir o espaço dele é muito complicado nesse momento, acho que a gente tem que respeitar. Mas isso tudo vem desde março até agora, então assim, eu percebo que é muito tempo que ele não age da mesma maneira que agia com... A personalidade mudou bastante, né? Por conta da instabilidade mesmo. Então, assim, eu vejo que são muitos meses com todas essas questões. Mas eu acho que o mais importante, né, é a gente também não ser egoísta, não pensar na gente só. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é o paciente, né? Como aquela pessoa precisa se sentir e que essa pessoa fique bem, sabe? Bem pra ela. Por mais que a gente queira, né, sinta saudade de como a pessoa estava com a gente, de como as coisas estavam, acho que a primeira coisa é pensar na recuperação do outro, né? Na recuperação de quem a gente ama. Porque é muito fácil a gente julgar. Muito fácil. Nossa, essa pessoa parece que não tem sentimentos, a pessoa tá diferente. É muito fácil a gente julgar. Mas só quem tá ali passando todo esse turbilhão é que sabe o que é, né? O que tá acontecendo. Então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês o que é o transtorno bipolar. Né? Então, a gente, resumindo aí, a gente tem tanto a fase de mania, em que a pessoa ela fica com uma energia alta, às vezes ela nem consegue dormir, quer fazer várias atividades ao mesmo tempo. A capacidade de julgamento dessa pessoa, ela se torna pequena, então ela pode se envolver, vamos supor, com pessoas até de uma índole ruim, se colocando em risco. Podendo ter também a questão da psicose, os delírios, no caso, e esse comportamento gasta uma energia muito grande no cérebro da pessoa, então é complicado. E a gente tem a fase depressiva, que já é o contrário, já é o oposto. A pessoa ela fica prostrada, praticamente prostrada, e dormindo em excesso, o sono fica descontrolado, a pessoa dorme muito, às vezes quase não come, não tem energia para fazer as atividades diárias, para interagir. Então, assim, os medicamentos, né, um dos exemplos de medicamentos que a medicina ela usa é o lítio, mas tem outros medicamentos, e eles podem, então, auxiliar na melhora desse paciente, no quadro desse paciente. Então, apesar de ser algo crônico, existe, sim, o tratamento medicamentoso que ajuda na estabilização. Então, são estabilizadores de humor, para que a pessoa venha a ter um humor mais estável, e o uso também de antipsicóticos quando o paciente ele acaba tendo um quadro de psicose, ou seja, um quadro de fuga da realidade. Então, eu acho que nós, como sociedade, o que a gente tem que entender com isso, né? O que a gente tem que aprender com isso? Aprender que não é o senso comum que tem que falar, né? Ah, ela é bipolar, aquela coisa toda, né, que a sociedade brinca. Não. É algo sério, é algo grave. É algo que a gente precisa estar atento, porque pode acontecer com qualquer pessoa. Né? Eu esqueci de mencionar que fatores genéticos eles são preponderantes. A medicina ainda não sabe explicar como que surge o transtorno bipolar no indivíduo. Mas o fator genético é um fator que tem ali uma influência grande. Então a gente precisa muito mais acolher, entender. Então, assim, informação a gente tem, tá? Seja em português, seja na literatura do mundo afora, a gente tem informações na internet, informações confiáveis. Então, muito mais quando a gente tem um amigo, né, uma amiga, um parente com algum tipo de transtorno. É muito mais a gente buscar informação, é muito mais a gente ver como ajudar, como acolher, como ficar bem, porque muitas vezes a gente sofre, como é o meu caso, tenho sofrido. E assim, eu tenho buscado, faço terapia, tenho a minha analista, mesmo assim é difícil, mas é muito melhor a gente fazer, né, essa busca pelo conhecimento e pelo nosso autoconhecimento também, para ficar bem, do que a gente julgar, do que a gente começar a
a ver aquela pessoa de uma forma que ela não merece, né? Porque a pessoa está em sofrimento. E tem muitas coisas que ele agiu comigo que disse pra mim que eu sei. Que se ele estivesse estável, eu não teria dito, não teria falado. Por isso que a compreensão, ela é algo fundamental. Então, gente, esse é meu primeiro vídeo falando sobre transtorno bipolar. Quem quiser comentar, dizer se já passou algo parecido, né? Ou com um parente, com alguém, podem falar. Eu acho que mais material sobre isso também na internet é importante. A gente vê muito material sobre um outro tema que não tem nada a ver com esse, que é o narcisismo. Então, direto aí tem gente falando sobre narcisista, né? Mas é engraçado que o narcisista é o que menos precisa de compreensão, na verdade. A gente tem que compreender o narcisista pra gente se proteger dele, né? Mas no caso de quem tem transtorno bipolar, a gente precisa compreender para ajudar essas pessoas, para compreender essas pessoas melhor, pra gente ser uma fonte de confiança para quem a gente ama e pra gente ficar bem. Então, assim, é importante demais a gente falar sobre isso. E eu agradeço a atenção de todos. Então, estou aqui. Um abraço, Clary.